A paz do Senhor Jesus a você, meu irmão e minha irmã, que clicou nesse vídeo querendo saber o porquê vocês são impedidos de entrar no reino dos céus, né? Pois você viu aí o título bem grande. Não me impeça de entrar no reino dos céus. Amém? Antes de eu iniciar qualquer argumento, eu quero ir na Bíblia. Amém? Pois a Bíblia, ela nos traz revelações e meditações que muitas das vezes nos ajuda melhor do que qualquer raciocínio. A não sei quando Deus toma sua boca em mistério, né? E você ali é usado pelo próprio Deus, o Deus que inspirou seus servos a escreverem a Bíblia. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 23:14 para você entender o que eu estou falando, né? Eu estava gravando, lendo a Bíblia, né? E Deus me trouxe essa palavra ao coração fortemente nesse versículo, porque tem pessoas que não entram no céu e não quer deixar você entrar. Amém? E você, por falta de entender, acaba seguindo a doutrina dos fariseus, né? E se afastando de Deus. Vamos lá. Mateus 14, Mateus 23:14. Olha o que diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre protesto de prolongas orações, pois isso sofrereis mais rigoroso juízo. Né? Aqui é referente a uma tradição, né, que nós temos até os dias de hoje, de entrar na casa de uma pessoa, orar e a pessoa nos servir. E como que os fariseus eram pessoas egoístas, eles entravam na casa das pessoas e como eles eram hipócritas, só enxergavam a sua própria vontade. O que eles faziam? Eles prolongavam as orações, né? Ficavam ali durante muito tempo. E através daquilo que era servido, que é um costume tanto judaico quanto cristão, através daquilo que era servido, eles ficavam ali consumindo. Só que o pior também está na tradução espiritual, né? Que quanto mais um fariseu está no meio do povo de Deus orando, mais ele está apagando a fé daquele povo. Amém? Vamos continuar aqui, ó. E orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Eu vou deixar aí no vídeo para vocês entenderem o que é prosélito, né? Eu vou deixar bem resumido aí no final do vídeo e você vai entender o que é prosélito detalhadamente, né? Eu vou explicar no decorrer aqui. Pois fazeis um prosélito e depois de ter desfeito, ou fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois dizeis qualquer... né? E aqui eu vou encerrar, porque aqui já é uma introdução que vai fugir um pouco da santidade. Mas o que acontece? Irmãos, os fariseus, eles são pessoas que aborrecem a Deus. Os fariseus são as pessoas que não acreditam na santidade, não acreditam nos dons espirituais, não acreditam na revelação, sabe? Os fariseus, se você ler Mateus 23 inteiro, eu aconselho você ler Mateus 23 inteiro, que você vai saber exatamente do que eu tô falando, né? Ali quando eu parei no finalzinho na metade do versículo 16, é que os fariseus, eles acham que o dinheiro é maior do que, exemplo, a comunhão com os irmãos. Eles acham que maior é a oferta e não o altar. Eles acham que o mais importante, meus irmãos, né, traduzindo para você espiritualmente, é o estudo, é a letra e não a comunhão e a santidade com Deus. Amém? Então vamos lá. Leia Mateus 23 inteiro que você vai entender. O que é prosélito? A Bíblia nos faz ali, eu vou deixar no final desse vídeo para vocês entenderem o que é prosélito, né, mais detalhadamente. Prosélito, meu irmão, são pessoas que são convertidas, são atraídas, né, a doutrinas, a religião dos fariseus. E Jesus, ele fala assim: vocês têm corrido toda a terra, têm feito prosélitos e têm transformado eles em filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês.
Entende? O que Jesus está querendo dizer? Que homens e mulheres fariseus que não entendem o que é santidade, né, diante de Deus, não entende o que é doutrina espiritual, não entende o que é dons espirituais, né, e simplesmente sai pregando um monte de, desculpa falar, irmãos, heresias e porcarias sobre a face desta terra. Por quê? Os fariseus, meus irmãos, primeiramente, eles viram Jesus e não reconheceram que Jesus era o Filho do Homem. Ou seja, eles tinham uma forte doutrina de estudo, né? Mas eles não conseguiram enxergar o Filho de Deus quando ele estava ali na frente deles. Por quê? Porque o Filho de Deus, ele se revelou aos pequenos. E já aos soberbos, grandes e desentendidos, ele foi ocultado. Por quê? As pessoas que são grandes e entendidas, elas só acreditam naquilo que satisfaz o ego dela. Exemplo, você pode perceber que os fariseus, eles questionam Jesus o tempo todo. O tempo todo eles questionam a Jesus. O tempo todo eles estão fazendo prova de Jesus. Eles não estão perguntando porque eles não sabiam. Eles estão perguntando porque eles querem... Vou fechar aqui por causa do carro do som. Eles estão perguntando porque eles querem provar, testar Jesus. Consegue entender? Eles estão ali simplesmente para tentar Jesus. Eles não chegam e perguntam: tu és o Filho de Deus? Se eles quisessem só saber, Jesus fala: eu sou. Olha os milagres, o sinal, as escrituras. Simplesmente eles iam crer. Mas não, eles estavam ali: você é o Filho de Deus? Aí Jesus fala: você não vê, não consegue ver, não consegue crer? Aí ele já fala: não, aquele homem peca, vamos apedrejá-lo. Então os fariseus, eles acabaram se tornando, irmãos, um câncer no meio do evangelho. Por que eu digo câncer? Todo mundo sabe que câncer é aquele tumor, aquela célula morta que tenta matar as boas, né? Quem já teve câncer, quem estuda sobre câncer sabe sobre isso, né? Vai entender que o câncer, enquanto ele não for retirado dali, ou com quimioterapia, radioterapia, ele vai tentar matar as células boas e levar a pessoa à morte. O fariseu, ele é assim, né? O fariseu, ele é assim. Ele entra dentro das denominações, ele entra no meio do povo, né? E tenta trazer esfriamento para o povo, porque ele não entende o que é dons espirituais. Eles não entendem os mistérios de Deus, não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus e quer que você seja assim que nem eles. E os fariseus, né? Os fariseus, eles querem que você seja assim, igual eles, né? Exemplo, deixa eu me aprofundar. O fariseu, ele não entra no reino dos céus. Por quê? Primeiramente, ele não crê em Deus. Ele não crê que o Filho de Deus veio a nós em formato humilde, né? Quando ele vê que o Jesus é o Filho de Deus, ele não acredita nos dons. Cura, interpretação, dons de línguas, manifestação do Espírito do Senhor, revelação, ele não crê. Quando ele crê nos dons, ele não pratica a santidade. O que é praticar a santidade? Amar a Deus acima de todas as coisas, não ser avarento, não ser idólatra, né? Pratica a feitiçaria. Ou seja, o fariseu é uma pessoa trabalhosa. Só que quando o fariseu ele fica no seu íntimo, né, com a sua doutrina, com a sua crença, né, com a sua religiosidade, isso daí é um problema dele. Amém? Só que Jesus estava dizendo ali que eles percorrem a face dessa terra, ou seja, eles vão em bairros, nações, eles vão em vários lugares promover a sua religião, a sua crença. E aqueles que se convertem a eles acabam se tornando filho do inferno 2 vezes mais do que quem está ensinando. Ou seja, quem segue a doutrina dos fariseus, que eu já vou entrar vou entrar no assunto mais aprofundado, quem entra na doutrina dos fariseus se torna 2 vezes pior do que os fariseus. Jesus falou: se torna filho do inferno. Quem é filho do inferno não entra no céu, porque esse é do inferno, a não ser que deixar Deus reciclar, purificar a sua mente e você absorver a sã doutrina. Muitos vão estar dizendo aí no comentário dos vídeos, né, mas eu não ligo, que
cada um tem sua opinião, que eu estou matando a fé dos outros, mas não, eu estou trazendo para você, através da Bíblia, para honra e glória de Deus, através do Espírito Santo do Senhor que é santo, o verdadeiro evangelho. Então não estou matando a sua fé, eu estou avivando através do Espírito do Senhor e a Bíblia. Amém? Então vamos lá. Você pega uma pessoa que ela veio do crime, né? Ela matava, roubava, se prostituía, fazia um monte de coisa que não agrada a Deus. Amém? Não estou julgando. Aí essa pessoa ela entende, ela conhece uma doutrina de um fariseu, né? Uma religião, uma fé de um fariseu. Quando ela conhece essa fé, ela sai da prática do pecado e aceita Jesus. Mas na verdade ela não está aceitando Jesus, ela está aceitando a religiosidade que é imposta sobre ela. Porque os fariseus, eles não tinham dons espirituais. Os fariseus, eles criam mais na lei de Moisés do que na lei do Filho de Deus, né? Ou seja, um fariseu, ele mistura o Antigo e o Novo Testamento. Um fariseu, ele coloca a religiosidade dele, ele coloca a lei dele, a vontade dele acima do que Jesus disse. Ele não entende o que a Bíblia diz e vai matar a fé do seu próximo. Exemplo, Jesus, quando começou a operar milagres e começou a quebrar a religiosidade do sábado, o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo começou, os fariseus perseguiam Jesus. Jesus dava um passo, eles estavam ali. Jesus curava, eles, opa, não é bom curar no sábado. Por quê? Eles tinham mais apego ao sábado do que ao Filho de Deus. Eles tinham mais apego à oferta que era dada do que ao altar que recebe a oferta. Tá conseguindo entender? Os fariseus eram aquelas pessoas complicadas que existem muito nos dias de hoje, com o recurso da internet, com o recurso, né? Pessoas muito bem financeiramente acabam financiando uma obra sem saber, né? O que está aliciando. Nem sabe muitas das vezes da comunhão que esse líder ou essa líder tem com Deus e simplesmente acha que está no verdadeiro evangelho porque é mascarado. Consegue entender? E o que acontece? O fariseu, eles procuravam apedrejar Cristo por causa da verdadeira revelação que Cristo manifestava ali. Ou seja, um fariseu, quando ele é fariseu de verdade, quando a verdade chega, ele vai querer ocultar ela. Exemplo, Cristo estava pregando. Quando Cristo se revelou que era o Filho de Deus e perdoou os pecados, o fariseu queria apedrejá-lo. Isso é uma prova. Se seu líder espiritual prega muito para você Bíblia, e prega Bíblia que eu falo assim, costumes, ritos e costumes, e pouca santidade, né? Pouco dom espiritual, revela que ele é um fariseu. E o pior disso é quando você vem, né? O pior disso é quando você vem questioná-lo, perguntar, e ele simplesmente fala para você, ó, aquele povo não é de Deus. Por quê? Porque ele não tem o dom que aquelas pessoas têm. Ele tem medo de perder aquelas pessoas. Só que o pior é que quando a pessoa se converte, a doutrina dos fariseus quer se converter. Ela deixou aquele costume e começou a receber e aceitou aquele costume. Então, querendo ou não, rolou um convertimento. Ela não procura receber o Espírito de Deus na vida dela, nem dentro dela, porque o apóstolo Paulo disse, quem não tem o Espírito de Deus não tem parte com Deus. Amém? Em breve ela não vai conseguir viver uma vida de santidade, uma vida reta, digna com Deus, porque quem nos guia é o Espírito do Senhor. Guiou Jesus, guiou os apóstolos, guiou as igrejas primitivas e nos guia até hoje. Consegue entender? Então essa pessoa vai fazer imediatamente o que? Ela vai querer guardar o entendimento dela, as vontades dela, né? Assim como os fariseus. Lembra quando tudo bem que já foi profetizado, mas lembra quando Jesus estava fazendo grandes coisas, que Jesus foi preso, os homens formaram o conselho e falaram assim, não, é melhor um homem morrer pela nação do que nós perdemos a nossa terra. Isso é um modo... É uma pessoa que anda automático no modo fariseu, né? Ela pensa assim, não, é melhor minhas ovelhas... É melhor a minha igreja viver cheia, porém na mentira, do que as minhas ovelhas viverem na liberdade que Cristo nos deu, né? E serem libertas, né? Ou seja, o fariseu ele está sempre olhando para si próprio, ele é rebelde, ele não entende a revelação de Deus. Ele não entende quando Deus está falando. Consegue entender? O fariseu, infelizmente, ele é triste. O fariseu, infelizmente, ele é triste nessa situação, nessas partes, né? Ou seja, ele faz a doutrina dele, a crença dele,
faz com que ele se torne faz com que quem segue os fariseus se torne filho do inferno 2 vezes mais do que quem está ensinando, porque a pessoa ela vem do mundo, ela não conhece, consegue entender? Ela não conhece a verdade, a excelência, o íntimo, o bruto da palavra, e ela aprende com uma pessoa que sabe, mas oculta. Então aquela pessoa ela vai ter dentro de si um esfriamento que é mais difícil de ser destruído. Um esfriamento, né, mais complicado, né, de ser destruído. Lógico, para Deus nada é impossível, porque o fariseu ele sabe da verdade, mas ele oculta, porque ele quer manipular as pessoas. Os fariseus eles querem ter domínio sobre as pessoas, sendo que na verdade o grande pastor é Jesus. O pai do grande pastor é Deus. O direcionador do grande pastor e dos demais pastores é o Espírito do Senhor. Então nós não temos que ter domínio sobre as ovelhas, mas sim simplesmente alimentá-las. E os fariseus eles são diferentes. Por quê? Você vê quantas e quantas denominações tem sobre a face dessa terra que vem trazendo contenda contra os evangélicos. O nome evangélico não é uma religião, mas sim uma forma de dizer eu sou evangélico porque eu pratico o evangelho de Deus. O fariseu, ele vai querer matar dentro dos seus discípulos ou dos seus seguidores a verdadeira fé, trazendo para essa pessoa uma manipulação. Consegue entender? Uma manipulação. Ocultando a verdade, não revelando para aquela pessoa realmente o propósito de Cristo e a vontade de Deus e o agir do Espírito do Senhor em nossas vidas. Né? Pão e glória do Senhor. Então, a pessoa que segue ela acaba se tornando filho do inferno 2 vezes mais. Né? 2 vezes mais do que quem está ensinando. Porque ela não conhece a palavra e ela recebe um esfriamento tão grande que depois é difícil, não é impossível para Deus, mas é difícil a ser desconstruído. Exemplo, olha o que Jesus acabou de falar. Acaba se tornando filho do inferno. Por quê? O inferno ele tem várias referências na Bíblia. O inferno representa a condenação. O inferno ele representa a destruição. O inferno ele representa malignidade, né? Habitação de demônios. Quando uma pessoa vem falar para você que inferno não existe, ela está querendo trazer para você uma total libertinagem. Por quê? Se você não crê que o inferno existe, então quando a Bíblia diz que a pessoa vai para a condenação eterna, quando a Bíblia diz que será lançado no lago de fogo, quando Jesus ele fala que haverá fogo no inferno e nunca vai se apagar, você já começa automaticamente a entender que o seu líder é maior do que a Bíblia, porque a Bíblia diz que o inferno existe, seu líder diz que o inferno não existe, então você já começa a crer o quê? A Bíblia é errada, porque foi escrita por homens. E se o inferno não existe, eu posso fazer o que eu quiser, porque só tem um lugar para mim ir, que é o quê? O céu. Consegue entender? Então já começa por aí. O Novo Testamento fala fortíssimo sobre o inferno. Mais pra frente eu gravo um vídeo sobre isso. Dons espirituais. Então se o seu líder prega para você que o inferno não existe, ele é um fariseu. Amém? Não vou julgar ele aqui, dizer qual que é o grau espiritual que ele tem ou não. Mas ele está, sim, seguindo uma doutrina de fariseu, porque a Bíblia diz que o inferno existe. Amém? Então aparte-se desses. Dons espirituais. A Bíblia fala claramente que os dons espirituais ele é manifesto aonde está Deus. O que é dons espiritual? Alguns falam em línguas, outros falam em profecias, outros oram, né? Outros, através do louvor, Deus trabalha, revelação, visão, interpretação de línguas. Está conseguindo entender? Esse é os dons espirituais. Se você está numa igreja que não tem esses dons, você está seguindo uma doutrina de fariseus. Certo? Eu estou sendo bem claro aqui, bem taxativo. Pode criticar o tanto que você quiser no comentário. É Bíblia. Nada derruba o argumento bíblico, né? O modo fariseu que as pessoas andam no dia de hoje em dia tá terrível. A pessoa ela insiste na Bíblia que só tem um tipo de manifestação de língua. Eu vou falar enquanto o vídeo for preciso. Em Atos 2, existe uma manifestação de língua onde o Espírito do Senhor desbloqueou na mente das pessoas, né? Ou através do dom do Espírito de Deus, que todas as pessoas ali conseguissem entender
o idioma que todas falassem, independente se serem galileu, egípcio, da Etiópia, não importa. Deus ele fez com que todos conseguissem se entender. Para quê? Ouvir e entender. Para que aquele povo visse que é o mesmo Deus que estava operando no Novo Testamento ali, no meio dos seus apóstolos, era o mesmo Deus que estava operando lá na Torre de Babel, porque isso daí tem dentro da tradição antiga. Amém? Então Deus estava mostrando que ele é o mesmo. Só que no passar do tempo, o Espírito do Senhor ele começou a nos trazer outro tipo de dom de línguas. É quando você fala em línguas. A maioria das visões e revelações que Deus me dá, muitas das vezes eu não falo em línguas, mas às vezes é preciso falar, porque o apóstolo Paulo falou: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Consegue entender? Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando você fala em línguas, você está se edificando, você está permitindo que Deus venha e te construa, né? Em um instrumento agradável naquela hora, pronto, hábil para poder receber o Espírito do Senhor, ou a profecia, digamos assim. Aí o apóstolo Paulo fala também, você lê lá em 1 Coríntios 13 inteiro, depois 1 Coríntios 14 inteiro você vai ver. O apóstolo Paulo fala, né, que existem dois tipos de idioma: o intérprete, que é quando você fala em línguas e outra pessoa de outro idioma entende, e o dom de interpretar, que é quando você fala em línguas, essa oração ela sobe para Deus, e através do Espírito Santo do Senhor, Deus responde a oração tomando outro vaso para revelar. Isso acontecia muito no tempo de antigamente. Já nos tempos de hoje, os dons ele é misto. Exemplo, Deus me toma em mistério, eu falo em línguas, aí daqui a pouco Deus fala: ouça o que o Senhor teu Deus está te falando, exemplo. Então o próprio Deus ele acaba trazendo esses dons misturados, né? De falar em línguas e de interpretação, né? Esse dom acaba sendo misto, acaba sendo junto. Mas aí você vê os fariseus de hoje em dia, que são fariseus, não entendem o dom de línguas e fala: não, só existia idioma, irmão. Se uma pessoa que fala que só existia dom de línguas em questão de idioma e não a língua espiritual, irmão, sai desse daí. Sabe por quê? Porque ele não crê e ele vai começar a falar que a Bíblia está mentindo. Sabe por quê? Vai conversar com uma pessoa pentecostal, que você vai ver. Deus vai tomar a boca dela no mistério, ela vai falar em línguas, em seguida Deus vai revelar a sua vida. Aí você fala: como que isso daí não existe? Por incrível que pareça, tem gente que fala que isso daí é dom de demônios. Olha para você ver até onde vai a loucura da pessoa. A pessoa tá no íntimo, orando com Deus. Aí Deus vem, levanta outra pessoa, toma a boca dela, dá uma revelação pesada. A pessoa sente que é Deus falando, depois ela vem e fala: não, isso aí é dom de demônios. Irmão, olha até onde tá chegando o nível fariseu. Consegue entender? E eu bato firmemente na tecla. Quem não conhece dons espirituais não pode falar dele. Porque quando você fala, você está falando que o Espírito do Senhor é mentiroso. Porque o próprio apóstolo Paulo ele disse claramente: quem fala em línguas edifica a si próprio. Não existe nenhum idioma que vai fazer você se edificar, você se construir na presença de Deus. Né? Mas ele falou: mas eu quero que vocês falem mais na sua própria língua do que em idiomas, né? Mais profetizem, aliás, do que o dom de línguas, né? Melhor dizendo, né? Profetize mais do que falar em dom de línguas, porque quem fala em línguas edifica-se a si próprio. Então, idiomas é quando o Espírito do Senhor te capacita a entender outras línguas, mesmo sem você ter estudado, né? Eu já vi pessoas falarem de testemunhos assim. E dons de línguas não é idioma, é uma língua onde você fala com Deus. Lembra do filme que a gente vê dos presidentes dos Estados Unidos, onde existe uma linha direta, aquele telefone vermelho, que o presidente pega e tem acesso, se eu não me engano, aí às ogivas nucleares e tal? Com Deus é a mesma coisa, irmãos. É uma língua que Deus está te dando para você falar diretamente com Ele e Deus responder imediatamente, como se você estivesse conversando com Ele face a face. Você está conseguindo entender? Aí você fala em línguas, Deus vem, te edifica e te dá revelação. Amém? É simples. Pesquisa aí no YouTube aí, ó, o pastor, se eu não me engano, é Genival Bento, falando em línguas, é outra irmã interpretando. Pesquisa aí no YouTube, você vai ver Deus trabalhando, né? Através desse mover. Mas aí vem os fariseus e eles não conseguem acreditar e vem e fala para você, né, sobre que não existe dom de línguas. Outra coisa, você tá numa igreja
Uma igreja que tem Deus verdadeiramente, a presença do Espírito do Senhor, porque quem não tem o Espírito não tem parte com Deus, já é filho do inferno 2 vezes, a Bíblia diz. Quando você está numa igreja que tem Deus, já começa o seguinte: você está triste, o Espírito do Senhor vem e te consola. Você precisa de uma palavra, Deus ele vem te dar uma palavra revelada ali, ó. A Bíblia foi concluída já tem mais de 2020 anos atrás, que ela foi, digamos que, concluída ou início de ser escrevida, né, escrita. Mas ela se torna eficaz até hoje, pois Deus dá uma palavra revelada conforme a nossa necessidade. Se a religião te ensina a só seguir e não te dá uma palavra revelada, é fariseu. Porque o fariseu, se você ler o versículo inicial de Mateus 23, Jesus repreendendo os fariseus, você vai ver que eles queriam só tomar o lugar de Moisés ali. Eles se assentavam na cadeira de Moisés, mas não praticavam o que Moisés queria, o que Deus queria. Eles tomavam o lugar da lei, mas não praticavam a vontade de Jesus. Amém? Então o que acontece? Quando você está numa igreja, ou qualquer lugar que você se reúne, que você quer chamar de templo, não interessa que seja. Quando você se reúne e ali não tem uma manifestação do Senhor, irmão, se não tem a manifestação do Senhor, significa que não tem Deus. Tá entendendo? Você, por exemplo, você coloca um monte de ovelha ali dentro de um salão, né? Ou de uma igreja, o que for, um templo. Você coloca um monte de ovelha ali dentro. Aí você pega e deixa as ovelhas ali e não coloca um pastor para guiá-las, né? O que vai acontecer? Elas vão ficar sem saber o que fazer, porque não tem ninguém para guiá-las. Assim é um culto quando tem o Espírito do Senhor. Você está ali cultuando a Deus, o Espírito do Senhor vem, se faz presente e guia o louvor, a pregação, os dons. Amém? Então os fariseus, eles não entram no reino dos céus e não deixam você entrar, fazendo com que você seja maligno 2 vezes mais do que eles. Amém? Vamos lá. Cura. Irmãos, cura. A Bíblia fala claramente no Novo Testamento, que é possível você pôr a mão em outra pessoa, e quando você está cheio do Espírito de Deus, você pede a Deus e aquela pessoa sara. A própria Bíblia fala sobre os diáconos, que os diáconos peguem um óleo e orem com fé para aquela pessoa serem curada. Então quer dizer que se nada do Novo Testamento serve para nós, vamos rasgar a Bíblia. Vamos tacar fogo nela. Não é assim? Vamos ser logo radical. Porque se a Bíblia diz que tem manifestação de línguas, você acredita que não tem. A Bíblia diz sobre cura, você acredita que não tem. A Bíblia diz sobre revelações, visões, profecia, você acha que não tem. Irmãos, eu não sei o que você está fazendo então procurando o Evangelho. Aí você vai falar para mim assim, mas sobre profecia, João Batista foi o último profeta nascido por mulher. Sim. João Batista, ele terminou aquela linhagem de profetas que cumpriam o Antigo Testamento, pois o último profeta veio abrir espaço para o Filho de Deus, Jesus, dar início à nova aliança. Então toda aquela tradicional aliança, toda aquela tradicional descendência profética, né, de homem nascido, profetas nascidos de mulher, acabou. Mas no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo fala que existe dons de profecia. Ou seja, nós somos pessoas normais, nascemos com um propósito, mas o Espírito do Senhor vem nos dar o dom de profecia. Ou seja, nós não somos profetas igual João Batista, mas nós temos o dom de João Batista, que o mesmo Espírito que deu para ele deu para nós. Conseguiu entender? Por que a Bíblia fala que João Batista era o último profeta nascido por mulher? Porque ele encerrou ali a tradição judaica. Exemplo, qualquer judeu que falar que hoje se levantou um profeta da descendência do Antigo Testamento, acabou. Tanto que você pode perceber que Cristo ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Na frente de Cristo não existe mais nenhum outro profeta, sim pessoas com dons de profecias, que podem também ser chamadas por profetas, mas a linhagem, a descendência acabou em João Batista. Então qualquer judeu que se levantar e falar assim, olha, nós temos um profeta do tempo de antigamente, é mentira, pois o último foi João Batista. Pode ser uma pessoa com dom de profetizar, amém? Então você consegue entender que os fariseus, eles não querem que você entre no reino dos céus. Os fariseus, eles falam um monte de groselha, irmão, um monte de mentira.
É só você ter um exemplo. Os fariseus seguiam a Jesus. Os fariseus perseguiam, aliás, Jesus. Jesus fazia um milagre, eles olhavam para Cristo como se fosse, tipo, ele não pode ser maior do que nós. Esse também é um sintoma de fariseu, ele não quer que o irmão dele seja mais usado do que ele. Mas um servo humilde do Senhor fica feliz quando o irmão é usado. Por quê? Porque a ovelha é beneficiada. E todos nós estamos aqui no propósito de beneficiar as ovelhas através da vontade de Deus. Aí Jesus faz um milagre. Aí o fariseu já vinha e falava o quê? Opa, calma, ele operou um milagre, vamos ficar na espreita. Quando Jesus falou, seus pecados estão perdoados, ele falou, mas quem esse homem acha que é para perdoar nossos os pecados? Ele acha que é Deus? Vamos apedrejá-lo. Sábado, os fariseus estavam ali, né, só observando. Os discípulos de Jesus foram. Então o fariseu, meus irmãos, eles são assim. Eles não acreditam, mas não permite que vocês não permite que vocês acreditem. Mas na verdade, eles são tudo endemoniados. Sabe por quê? Porque alguns não entendem, porque não viu ainda, não foi pego por Deus. Já outros não acreditam, não aceitam. Por quê? Porque dá preferência para o estudo do que o Deus dá preferência para o estudo do que para Deus, para aquilo que Deus diz. Exemplo, a Bíblia diz que se nós continuarmos na nossa prática do pecado, nós não entramos no céu, né? Nós perdemos a salvação. Porque na verdade não é Deus que tira ela da gente, a gente que abre de mão dela. Aí me vem algumas pessoas e falam, irmão, mas eu estudei umas religiões aí, uns livros, e fala que a gente não perde salvação. Irmão, como que você tem a cara de pau e a audácia de dizer que esse estudo desses homens, é feito é maior do que a Escritura? Consegue entender, irmãos? Aí me vem um homem e fala, mas fulano de tal foi o maior pregador da época. Irmão, o problema é dele. O próprio diabo é maior do que qualquer estudioso aí, fariseu. Nem ele entrar no reino dos céus mais, vai pro inferno. Então por que eu tenho que dar crédito para um homem que disse tais coisas do que um apóstolo que Deus levantou, um discípulo que Deus levantou para poder concluir a Bíblia? Homem vem outro e fala assim, irmão, não existe predestinação. Como que eu vou falar que não existe predestinação, sendo que Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Salomão, Saulo, o apóstolo Paulo, os 12 discípulos, todos eles já eram predestinados a fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Então nós não podemos jogar para um lado que você perde a salvação e nem para o outro que você não perde. Nós devemos trazer o equilíbrio da palavra. Não, e o pior de tudo isso é que a pessoa diz que não existe dons espiritual. Não, mas Deus é Deus e homem é homem. Meu filho, mas é lógico. Mas se você fala pra mim que Deus não usa o homem pra curar, não vamos nem colocar Jesus que é golpe baixo. E os milagres que Deus usou Paulo pra fazer? E aí? Deus usou o apóstolo Paulo pra fazer muitos e muitos milagres. Então quer dizer que Paulo era o quê? O segundo Jesus? Entendeu? Paulo era um segundo Jesus? Então nós nunca podemos levar ao extremismo da palavra. Se Paulo podia, nós também podemos, porque quem capacita é Deus para a honra e glória do Senhor, para a expansão do Evangelho. Se os diáconos podiam, nós também poderemos. Se os evangelistas podiam, nós também poderemos. É questão de Deus permitir que você faça tais coisas. Consegue entender? Mas é isso que eu digo, os fariseus, eles não entram no reino dos céus e não deixam vocês entrar. Eles acreditam e ocultam a verdade. E muitas das vezes não acreditam porque não conhecem. Mas eles não querem que você acorde para a realidade. Conseguiu entender? Exemplo, se uma pessoa que se diz líder, né, diz que é um homem de Deus, e ele traz para você uma idolatria, independente de qual seja, irmão, é fariseu. Ele está te transformando em filho do inferno 2 vezes mais do que ele. Porque ele vai te ensinar algo que você vai praticar com mais fervor do que ele. A Bíblia não fala de adorar objetos. As únicas coisas sagradas que tinham na Bíblia era a Arca da Aliança. Consegue entender? Que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E hoje no Novo Testamento nós temos o quê? Cristo. Então se o homem te traz para você idolatria de qualquer imagem, de qualquer objeto, seja lá do que for, ele está sendo um fariseu, porque ele está trazendo para a sua vida, na verdade, o fariseu é aquele que quebra a vontade de Deus. Está conseguindo entender? Irmão, então isso daí é grave. Isso daí é grave. Ele não entra no céu e não quer que você entre.
tudo isso que eu estou falando aqui existe base bíblica, que no decorrer do tempo eu vou postando versículos. Consegue entender? Então você precisa observar as escrituras. Exemplo, guardar o sábado, irmão. Existe uma briga na internet por guardar o sábado que vocês não fazem ideia. Ah, irmão, mas lê Hebreus 4. Irmão, vou falar para você dentro da palavra. Não quiser ouvir, infelizmente é particular seu. O sábado ele foi feito como descanso. Não vem com essa de sábado cerimonial, de sábado não sei o que e tal. Não, não vem. Sábado é um só. Deus criou um sábado que no decorrer do tempo entrou nele um costume. Mas Deus falou assim, e eu descansei de todas as minhas obras no 7º dia e descansei. Aí entrou o costume do povo guardar o sábado. No Novo Testamento nós vemos Jesus falando para os fariseus, eu sou maior do que o sábado, até do sábado eu sou o Senhor, certo? E eu sou maior do que o templo. O que Jesus está dizendo? Todos os sacrifícios que eram levados para o templo acabam em mim, porque cristão não sacrifica, né? Derramamento de sangue. Jesus está dizendo, todo aquele descanso, olha que revelação forte, todo aquele descanso que vocês tinham que praticar no 7º dia, vocês devem crer que eu sou o Senhor que substituo, né? Que acabo com essa santificação, esse guardar do sábado. Porque o homem, e se você ler Hebreus 4, você vai entender que Deus ele fala sobre 2 descansos ali. E um dos descansos que Deus fala é o descanso nos céus. Tá conseguindo entender? Deus ele quer dar pra gente, se você ler Hebreus 4, Deus quer dar pra gente um descanso. Entrar no descanso do Senhor, meu irmão, é entrar no reino dos céus. Aonde todos nós pregadores e ovelhas que servimos, buscamos a Jesus, certo? Vai poder entrar e descansar das nossas obras. Porque você é ovelha, mas tem que pôr a mão na obra. Você é líder, você tem a obrigação também de pôr a mão na obra. Tá conseguindo entender? Então Deus ele tá falando isso. Então você deve entender que o sábado ele continua assim sendo o dia do Senhor. Isso daí é irrevogável. Tanto que você pode perceber que o apóstolo Paulo falava o dia do Senhor. Só que você tem que ver que enquanto ele falava dia do Senhor, tem que ver em qual contexto que ele está falando. Eu ia na sinagoga me reunir com os meus irmãos judeus no dia do Senhor. Meu irmão, se era um judeu, é lógico que vai estar reunido no sábado. São judeu. Amém? Só que você deve entender também o quê? Que o sábado ele sempre vai ser sábado. Mas você não é obrigado a guardá-lo. Você pode tirar um dia no sábado para adoração voluntária. Você pode tirar um dia no sábado para orar, para jejuar, mas é voluntário, não que a Bíblia vai te obrigar. Quando a Bíblia diz que o sábado é do Senhor, o sábado é do Senhor, mas você não precisa obrigatoriamente segui-lo. Se existe uma igreja, uma doutrina que te obriga a guardar o sábado, dizendo que se você não vai entrar no céu, então na verdade ela está colocando o sábado maior do que Jesus. Quando Jesus ele disse, eis aqui, quem até do sábado é o Senhor, Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Aquela brecha que tinha no sábado no Antigo Testamento, eu estou cobrindo ela agora. Amém? Porque em vez de vocês buscarem descansarem só no sábado, vocês podem descansar e me buscar também na semana, o Senhor. Eu sou o caminho que leva até o Pai. O guia é o Espírito do Senhor. Você está conseguindo entender? É diferente. Existe uma diferença muito grande aí. E outro exemplo. Quando a Bíblia fala de descanso no Novo Testamento, ela fala de descanso nos céus. Então não adianta você ficar batendo. Não existe base bíblica para obrigar você a guardar o sábado. Vou repetir. Seja sábio e deixa Deus trazer um equilíbrio na sua cabeça. O sábado continua sendo o dia do Senhor. Mas Jesus ele é maior do que o sábado. Se Jesus é maior do que o sábado, a gente não precisa mais guardá-lo, mas sim seguir a Jesus. E Jesus ele nos traz liberdade. Tá conseguindo entender? É simples. É simples. Você quer orar, quer jejuar no sábado? Irmão, você pode jejuar, orar no sábado, no domingo, na segunda, dia que você quiser. Mas guardar o sábado obrigatoriamente não existe mais base bíblica para isso. Amém? Consegue entender? E outra, não existe nenhum homem santo. Não existe nenhum homem santo capaz de direcionar todas as igrejas que levam a Cristo no seu próprio Cristo.
né? O próprio Jesus falou, se levantarão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas e apóstolos. O que o Jesus está querendo dizer? Existirá homens que vai querer ter domínio sobre todas as igrejas, dizendo que só a sua é santa. Mas na verdade sua igreja não é santa. A sua igreja ela é santificada e lavada pelo poder de Deus e a renovação do evangelho dia após dia na sua vida. Então, se você senta numa cadeira, num trono e fala, eu sou o homem santão da face da terra, eu sou responsável por guiar a igreja, eu sou isso, aquilo, irmão, você já está sendo fariseu. Por quê? Porque o único santo, o bom pastor, é o que dá a vida pelas ovelhas. Quem guia a igreja é Jesus, o Espírito do Senhor, que é santo. Deu para você entender? Então, todas as pessoas que praticam essas obras são fariseus, irmãos. São fariseus. Eu sugiro, sabe o que você faça? Dobre o seu joelho aí durante uns 5, 6 dias, 7 dias. Senhor, renova a minha fé. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha renovar a minha fé. Que o Senhor venha me dar entendimento para poder, sabe, absorver o que o Senhor tem para me revelar. Se o dom é de línguas, faz eu sentir, sabe? Mas o pior de tudo isso é que a pessoa ela sabe que Deus está falando com ela, mas muitas das vezes ela tá com a cabeça tão lavada e acaba se tornando filho do inferno duas vezes, né? Ela acaba sendo incrédula. Então, irmãos, uma verdadeira fé em Deus, ela vai trazer uma base, um equilíbrio da Bíblia toda e um cumprimento fortíssimo do Novo Testamento. Consegue entender? Exemplo, mulher não pode pregar. Quando o apóstolo Paulo disse, irmão, presta atenção. Quando o apóstolo Paulo disse sobre mulher não pregar, ele falou, pois eu não permito. Você conseguiu ler? Ele falou, pois eu não permito. A Bíblia fala pra gente em Atos, fala no Antigo Testamento, que no fim dos tempos o Espírito será derramado sobre toda a carne, e homens e mulheres profetizarão. A Bíblia parece ser um pouco doida de entender, mas na verdade Deus ele quer que você procure a verdade somente para Deus te revelar. Você não vai achar a verdade no Google, você não vai achar a verdade em livros escritos por homens, você só vai achar a verdade quando o Espírito do Senhor der ela para você, você vai achar. Consegue entender? Então vamos lá. Deus mesmo tem falado muito para minha mulher pregar, então quer dizer que nós estamos ouvindo a voz de um Deus que não criou os céus e a terra, e deu Jesus por nós? Não é esse Deus? Você deve entender que naquela época o apóstolo Paulo ele colocou um freio, porque as mulheres de antigamente não eram capacitadas que nem as mulheres de hoje. E uma coisa é uma mulher dar ensinamento, né, sem saber do que está falando. Só que assim, primeiro você precisa entender. Por que Deus gosta que existe muita mulher capacitada? Eu mesmo fui criado por mãe solteira, mas a Bíblia sempre nos traz, no Antigo e no Novo Testamento, que a mulher tem que ser submissa ao homem e o homem ao cabeça. Então o apóstolo Paulo ele usou essa base, né? Ele usou essa base para poder mostrar por que a mulher não deveria pregar. E outras mulheres daquela época, irmãos, nem todas eram capacitadas para pregar. Você entra numa igreja hoje tem 50 mulheres, 25 são usadas por Deus, ou pelo menos 15. Você vai fazer o quê? A irmã vai falar, vou entregar uma profecia, você vai mandar ela calar a boca? A irmã chega e fala assim, eu venho falar um mistério de Deus, Deus mandou trazer uma palavra, você vai mandar ela calar a boca? Tá conseguindo entender? Então você tem que entender que ali é mais um apego cultural, porque naquela época era início da igreja. E não adiantava o apóstolo Paulo também vir e trazer toda a revelação que nós vivemos nos tempos de hoje para um povo com mentalidade antiga. Não tinha como, né? Existiam sinagogas mesmo que as mulheres não podiam nem entrar. Você está conseguindo entender? Então você tem que entender, naquele tempo as mulheres não eram tão capacitadas. Olha quantas mulheres Deus usou na Bíblia, olha quantos homens Deus usou na Bíblia. Por quê? Porque o homem ele foi feito para isso. O homem foi feito para ser cabeça. Mas se a mulher vai andar junto com o homem, ela também tem que ser um corpo edificado. Ela tem que ser uma pessoa que tenha domínio da Bíblia. Ela tem que ser uma pessoa que tenha, que Deus use. Ela também. Consegue entender? Então, os fariseus, eles fazem isso. O Espírito do Senhor, ele chega e fala, manda minha serva pregar. Ele fala, não, mas a Bíblia diz que não pode. Mas ele esquece de equilibrar as Escrituras. Ele esquece de equilibrar as Escrituras. Está conseguindo entender? Porque o apóstolo Paulo falou, eu não permito que a mulher ensine. Por quê? Porque as mulheres não sabiam. E antigamente as Escrituras eram mais praticadas por homens.
né, a direção da palavra. Aí ele vem e fala, mas sim que aprenda em silêncio, chegar em casa, interrogue os seus maridos. Você tá entendendo? Primeiro. Segunda coisa importante, para combater a fofoca no culto. Hoje em dia na igreja existe muito homem falador, mas as mulheres estão de parabéns. E pode falar que é feminismo, pode falar o que você quiser. Eu tô falando aqui da Bíblia. Só que nos tempos de hoje, Deus continua dizendo que o homem ele é o cabeça da igreja. Mas também Deus nos revela que a mulher também é capacitada a pregar. Então você está falando para mim, uma coisa é a mulher ser cabeça. Mulher não pode ser a cabeça, né? Se existe um homem, o cabeça tem que ser o homem, a mulher tem que ser o complemento. Mas aí você está querendo dizer para mim que a mulher, quando Deus manda a mulher entregar algo, a mulher não vai entregar porque o homem não quer que ela pregue? Mas, irmão, tá na Bíblia. Procure o equilíbrio das palavras. Amém? Fariseu. Fariseu, a Bíblia nos traz uma doutrina muito grande sobre falar, comportamento, como viver, né? Como se comportar, como se vestir. Os fariseus, eles já vêm já falam assim, ó, irmão, o negócio é o seguinte, faz o que você quiser, porque Jesus quer saber do seu interior. Aí volta lá atrás em Davi e fala sobre Davi, né? Não, mas Deus não olha o homem conforme o outro homem vê. Irmão, Deus está falando que Davi, ele era incapacitado para ser um rei, para derrotar Golias, né? A Bíblia nos diz. Mas ele foi capacitado por quem? Por Deus. Você está conseguindo entender? Então, mesmo ele sendo fraco por fora, dentro dele tinha um espírito do Senhor. Assim mesma coisa Sansão. Sansão era um homem normal, mas tinha a força de muitos homens. Irmão, abra a cabeça, né? Evolua, deixa Deus trazer para você a libertação. Consegue entender? Então, quando Deus ele fala que Deus não olha para o coração, Deus ele olha, não olha para você por fora, mas sim por dentro. Deus está falando que toda vez que você puder trazer uma rigidez e uma doutrina sobre as suas vestimentas, é para você trazer. Exemplo, uma coisa é você usar um short curto dentro da sua casa. Outra coisa é você usar um short curto dentro da igreja, ou na rua, ou no mercado. Uma coisa é você colocar uma roupa à vontade com o seu esposo. Outra coisa é você ir para a padaria, ir no mercado, na praia, expondo o seu corpo. Você está conseguindo entender? Uma coisa... Tá conseguindo entender? Uma coisa é eu estar de camiseta, por uma camiseta confortável, não uma camiseta arrochadinha, e bermuda, e Deus chegar e falar assim, ó, vai lá e entrega uma revelação para aquele irmão ali ou para aquela irmã. Outra coisa é eu estar com roupa escandalosa. Tá conseguindo entender? Tá com roupa escandalosa, roupa que vai destacar, mostrar o meu corpo e falar assim, ó, Deus tá mandando entregar para você uma revelação. Usar, Deus ele usa quem ele quer, independente das vestes. Mas para você trazer uma doutrina, uma rigidez do evangelho, você não pode ser sensual, você não pode ser escandaloso, você não pode ser fofoqueiro, mentiroso. Você tem que vigiar. Você está conseguindo entender? Mas os fariseus, eles são o contrário. Resumindo, os fariseus, eles são contra a sã doutrina de Jesus. Os fariseus, eles são contra a santidade e a favor do pecado. Os fariseus, eles são contra tudo aquilo que é santo e se apega a tudo aquilo que se diz letra. Exemplo, quer ver se o seu pastor ele é de Deus ou não? Ele vai pregar mais da graça, dos dons espirituais do que teologia. A teologia eu já falei que ela tem muitas suas eficácias, mas depende da teologia. Quando a pessoa traz muita para sua cabeça a teologia, já significa que ela não está querendo praticar os dons espirituais. E os dons espirituais, ele é importantíssimo para a boa comunhão da igreja. Tá conseguindo entender? Então, irmãos, toma cuidado com os fariseus. O fariseu, irmão, ele é aquela pessoa que ele tem prazer de perseguir a verdadeira igreja de Cristo, dizendo que os cristãos estão errados. Esse é um dos sintomas dos fariseus. Não importa se a pessoa é curada. Ele quer saber se a pessoa pode ser curada. Não importa se a pessoa teve os pecados perdoados. Então, resumindo, meus irmãos, o fariseu ele é assim. Ele persegue as pessoas. Ele vai de local em local, trazendo um evangelho que na verdade vai mais afastar as pessoas do que aproximá-las de Deus. Ele traz um evangelho corrompido, um evangelho mentiroso, um evangelho fajuto.
ele não quer saber se a pessoa foi perdoada, ele quer enxergar o passado daquela pessoa. O fariseu, ele não quer saber se é Deus que está falando, ele quer saber de defender as suas próprias teses. O fariseu, primeiramente, o fariseu já é uma pessoa fria e amarga que precisa urgentemente de um renovo para tirar esse remorso, para tirar esse esfriamento espiritual. Mas o que o fariseu ele faz? Ele não se purifica e sai para contaminar os outros. Irmão, se você quer ser fariseu no seu íntimo, o problema é seu. Mas não sai trazendo mentira e heresia para o meio do povo, sabe por quê? Aí daquele que fizer uma só ovelha minha tropeçar, é melhor que se mate, né? Mas não do que fazer ela tropeçar. Não tô falando para você se matar, tô falando para você simplesmente rever seu conceito e voltar e evangelizar aquela pessoa que você trouxe tanta heresia na cabeça dela. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, 21, que quem comete heresia não entra no reino dos céus. Né? E a heresia, ela é muito forte no meio dos fariseus. Uma coisa é você dar um deslize, ele falar o que você não sabe, né? Outra coisa é você criar uma doutrina em cima disso. Então o fariseu, ele persegue exclusivamente o povo de Deus, falando que é tudo mentira. Ou pior, não, mas aqui na minha igreja a gente aceita todo tipo de gente, na nossa religião a gente aceita todo tipo de gente. O fato é, a obrigação de vocês é aceitar mesmo. Mas, quando vocês não praticam aquilo que está na Bíblia, vocês já estão sendo fariseu. Então leia, né? Exatamente a Bíblia. Antigo Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra. Mas leia, medite e creia. Não entendeu? Dobra o joelho e vá orar. Não fica pegando pregações de pessoas famosas, né? Mas aquele cara prega, arrasta multidões, então ele tá certo. Não, irmão, dobra o joelho e fala, Senhor, me abre a verdade e faz ela ser estampada no meu coração, na minha mente, me libertando de todo mal. Pronto, acabou. Mas não, você vai lá, não, mas o que ele diz encheu meu ego. O que ele disse é importante para mim. Irmão, pelo amor de Deus, vai orar. Então, se você pratica tudo isso que eu falei para você aqui na Bíblia, né? Se você pratica tudo isso, né? Distorcendo o evangelho do Senhor, trazendo esfriamento, você é um fariseu. E o próprio Jesus disse, você não entra no céu e não deixa o povo entrar. Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha trazer a partir desse momento libertação no seu coração e na mente. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que vai sair toda rebeldia, toda loucura, toda malignidade, toda religiosidade, você vai ser liberto e vai conhecer o mesmo evangelho. Você vai conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. E eu profetizo na sua vida que Deus vai levantar você como um homem ou uma mulher de Deus. E todas aquelas porcarias que você falou, você vai lá desfazer, mostrando que você é uma nova criatura em Cristo. Amém? Então creia no Senhor e deixa Deus trabalhar, limpar você de dentro para fora. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.